Boa noite a todos. Hoje, 21 de setembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a nossa mensagem de número 124, Firmeza de Fé, do livro Caminho, Verdade e Vida. Do Evangelho é o capítulo 19, Parábola da figueira que secou, tá? Capítulo 19, item 8, tá? Vamos fazer a nossa prece de abertura? Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus. Em primeiro lugar, agradecendo a Ele, agradecendo a direção desta casa que nos acolhe, agradecendo a espiritualidade amiga que se faz presente, agradecendo, Senhor Jesus, o interesse da nossa companheira, da nossa querida companheira Conceição Freitas, e agradecendo, Senhor, por esta semana que se finda, e agradecendo também, Senhor, por tudo que nos é concedido. Que o estudo de hoje, Senhor Jesus, seja da maneira como sempre a nossa querida dirigente coloca, com simplicidade, com humildade e com muito amor. E assim, Senhor Jesus, nós estamos felizes por esta reunião simples, mas cheia, Senhor Jesus, de muita qualidade, porque esta qualidade, Senhor Jesus, é o amor. Que a paz esteja em cada coração, que assim seja. Vamos então para o Caminho, Verdade e Vida? É uma citação de Lucas. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e na época da tentação se desviam. Jesus, tá? Olha que interessante. E os que estão sobre a pedra, porque aqui é aquela passagem que ele está falando do semeador. O semeador saiu a semear. Então, a semente que caiu sobre a pedra, ele vai explicar. E os que estão sobre a pedra, a semente, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, o entusiasmo, né? Mas, como não tem raiz, essa semente, apenas creem por algum tempo. E na época da tentação, das dificuldades, dos excessos, de algo, a pessoa não pensa duas vezes, larga tudo e vai embora. E na época da tentação, se desvia. Quando realmente uma semente caiu e a terra está pronta, a terra é o nosso coração. A gente percebe muito isso. Por que Jesus chamou justamente Zaqueu? Pediu: Zaqueu, desce. Hoje eu estarei contigo. E Zaqueu ficou tão feliz e disse ao Senhor: eu vou dar tudo que eu tenho à metade. E se eu trouxe dano a alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Jesus sabia que aquele terreno estava pronto. Da mesma forma que ele conhecia o terreno de Judas. Da mesma forma que ele conhecia o terreno dos sacerdotes, ao ponto de dizer hipócritas. Sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Ele sabia. Ele nos conhece. Então, uma vez uma semente caindo em terra fértil, e detalhe, ele sabe e respeita o nível de cada um. Que é aquilo que nós temos aprendido muito nos estudos. Eu não tenho direito de olhar para a Lígia e dizer: você tem que mudar.
Eu não posso fazer esse movimento pela Lígia. Mas a Lígia, se quiser, se sentir necessidade, se estiver cansada das suas escolhas, ela pode exigir dela mesma. Só ela tem esse direito. Então nós vamos ver que Deus não nos atropela. E Jesus também não nos atropela. Ele aguarda. Essa semana, no Estudando Boa Nova, eles estão naquele momento, é o servo fiel, eles estão naquele momento em que ele está tendo uma discussão muito grande entre os 12. E alguns colocando regras mesmo. Eu acho que foi o Filipe. O Filipe colocou uma regra assim: olha, você só pode ter uma blusa, você não pode ter 2 camisas. Mais do que isso você não pode, você tem que dar aos pobres. O outro, não me lembro se foi o Filipe, não me lembro, acho que foi o Tiago, não foi Levi, não lembro. E o outro discípulo disse assim: eles chegavam para ouvir a palestra no Tiberíades, começaram a participar. Se fosse rico, você tem que dar metade de tudo que tu tem. Então eles começaram a impor e começaram a discutir entre eles. Pasme, Jesus ouvia tudo aquilo. Às vezes ele tinha que interceder para pararem de brigar. Imagina, olha onde Jesus veio viver. Cara, o grupo de Jesus é os Cristos. De repente ele mergulhar para viver com gente doidinha. E ele às vezes tinha que interceder para parar que os discípulos começaram a brigar. Mas ele também não entrava em pormenores. Ele estava aguardando o momento propício para educar a todos. E vai ser a educação, é esse momento quando ele pede para o Zaqueu descer da árvore. Porque Zaqueu era um homem muito rico. Então nós estamos aí nesse momento. Então a gente vai percebendo. E vamos pegar o Chico mesmo. O próprio Divaldo conta, o próprio Divaldo palestra, que ele foi visitar Chico em Uberaba, muito jovem ainda, e ele percebeu que o Chico falava com as plantas. Aí o Divaldo pensou: menino, ele é doido de pedra. O Divaldo só pensou. Calado. 15 anos depois, ou 20 anos depois, apareceu uma reportagem no Fantástico da Vida, e aí o Divaldo lembrou daquilo, ligou para o Chico, disse: Chico, eu estou vendo aqui uma reportagem, um cientista comprovando que as plantas sentem o que nós conversamos com ela percebe tudo. Aí o Chico disse: pois é, né, Divaldo, eu nem era doido de pedra. Cara, ele esperou 15 ou 20 anos no momento próprio. Então nós não temos ainda essa sabedoria. Nós queremos para hoje e para agora, né? E a gente vê essa sabedoria de aguardar o momento. É justamente, se a semente caiu em pedra, tem jeito não. Na hora do pega para capar, larga tudo e vai embora. Não é verdade? Vamos ver o comentário de Emmanuel. A palavra pedra, entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará aos auxiliares novos com paciência e, depois, exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos, assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Olha que interessante.
não tem como ler isso aqui em 5 minutos, gente. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é impróprio no tempo em que necessita demonstrar o esforço de si mesmo. Então, você está ali educando o filho, é toda uma ternura. Passou do excesso, já atrapalha a educação. Olha aqui, está aqui. Isso que ele diz. Mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmo. Chega uma hora que é com moleque, é com menino. Não dá para você ainda estar ali no iê. Senão essa criatura nunca cresce, né? Aí ele vem. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência, né? Você chega um funcionário novo, você vai orientar, você vai conduzir, mas chegar uma hora que o funcionário tem que andar só. Tu vai todo dia estar ensinando a mesma coisa para o teu funcionário? É o que ele diz, olha. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça, porque é justo, ele já ensinou, com justiça, expressões de trabalho próprio. Entendeu isso? Você contrata o funcionário, ele passa por um treinamento. Uma vez que você já deu todo o treinamento, agora é contigo. E você vai cobrar dele, caso ele não venha e é justa essa cobrança, porque você já ensinou. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo, mas, se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Então, às vezes você está, vamos dizer aqui, nós estamos no EOS. Ah, não, mas eu estou no EOS por causa da Conceição. Não, porque a Conceição, isso não, porque a Conceição aqui, você vai se firmando na Conceição, no Divaldo, em pessoas. E você está ali por conta daquela pessoa. Se aquela pessoa desencarnou, e aí, acabou? Você não vai mais estudar? Você não vai mais continuar? Então, aquilo que ele diz, eu não posso trabalhar com raízes que não são minhas. Eu não posso trabalhar com raízes que não são minhas. Então, da mesma forma, eu tenho que fincar minha fé. Eu estou aqui por causa da doutrina espírita. Eu estou aqui pelo meu desejo de me aperfeiçoar como ser humano. Se a Conceição desencarnar, eu continuo. Isso não vai mudar nada. Entendeu? Então, esse movimento que ele faz. Olha, reconheçamos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Hoje nós temos muitos seguidores. Olha, o grupo que segue fulano, que segue Beltrano, não. O mestre, o modelo é o Cristo. É por ele e com ele. E ele nunca nos deixa órfãos. Sai um, vem outro, até melhor. Mas a gente tem que fixar a nossa fé. A gente tem que aprofundar, nós temos que criar raízes realmente. Aconteça o que acontecer, a pessoa pode chegar aqui e contar horror de um determinado trabalhador ao qual você tinha. Isso não altera em absoluto a tua fidelidade ao Espiritismo. Quantas pessoas não abandonam trabalhos maravilhosos que estão fazendo por conta de A, B ou C? Não é verdade? Não pode. Eu não estou trabalhando aqui por causa da Lígia ou por causa do Graco. Nós estamos trabalhando aqui por causa do Cristo. E pela minha necessidade moral. Entendeu? Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir. Mas não olvidemos, não vamos esquecer a edificação da nossa, para a vitória estável. Olha que lindo isso, né? Como é que está a nossa fé? Tá vendo? Vamos então para a parábola da figueira que secou, do Evangelho? 19:8.
Gente, quando a gente vai estudar isso aqui, dizer, puxa vida, mas Jesus, a gente estava agora falando que Chico cuidava das plantas, nesse aqui Jesus praguejou uma figueira, né? E ela realmente depois voltaram e secou. Então, o comentário hoje em torno disso aqui, que isso verdadeiramente não aconteceu. E tanto é que quando o nosso Kardec vai comentar, ele sempre usa a figueira que secou, é um símbolo. Então, em verdade, Jesus não fez esse movimento, mas ele foi mais uma das parábolas. Foi mais uma parábola, entendeu? Mais uma forma que Jesus pegava realmente o que ele tinha ali, a própria natureza, para dar lições grandiosas. E põe uma coisa na cabeça: só simplifica grandes lições quem já compreende e vive. Compreende e vive. Por isso é que ele conseguia pegar lições assim do universo e simbolizava no grão de mostarda, no alqueire. Ele conseguia fazer isso. E as pessoas entendiam. Por exemplo, hoje às vezes nós temos dificuldade de entender uma parábola, porque nós não estávamos dentro do contexto. Mas se nós pegarmos o texto e levarmos para o contexto daquela época, nossa, a gente vai entender lições maravilhosas. É igual quando ele foi convidado para jantar na casa de um fariseu. Era o Simão. E então, a gente lê aquilo ali, a gente acha que ele foi o máximo. Não, o Simão convidou, mas tratou Jesus super mal. Ele não ofereceu a água para lavar as mãos, que era tipo assim, você chega à casa de alguém, fala, a Fátima me convida para ir à casa dela. Mas vamos dizer que Fátima me convide. Ela abre a porta, a primeira coisa, ela não me convida para entrar. Aqui em Manaus nós temos um hábito muito comum. Chegou a porta, você vai fazer uma visita, nesse calor, o que você oferece? Água, ar-condicionado. Mas você quer um copo com água, né? Então, mais ou menos. Então, ele convidou, mas ele não ofereceu água para lavar as mãos nem os pés. Ele não deu o beijo que era necessário no rosto, uma vez que você estaria recebendo o mestre. Era o protocolo da época, ele não fez nada disso. Quem foi fazer foi Madalena. Que ela chegou, com aquele perfume, ela lavou os pés de Jesus, enxugava com o cabelo e beijava. E o fariseu ainda disse assim, se ele realmente fosse mestre, ele saberia quem é que está lavando os pés dele, porque ela era pelas costas, né? Porque ele ficava sentado sobre as pernas, então o pezinho ficava, a mesa era bem baixinha, que nem os orientais, né? E os pés ficavam assim para trás, foi pelas costas ela fazer isso. Então o pessoal achou que ele não estava vendo quem era. Então não vamos levar isso aqui, vamos tirar realmente o ensino moral disso aqui, tá bom? Bora lá? Kardec pegou Marcos capítulo 9, 12 a 14, depois de 20 a 23. Vamos lá. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a fim de ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figo. Você acha que Jesus sabia? Não sabia disso? Não era nem tempo de figo, ele ia querer que a coitada desse figo? Então a gente vê que é uma parábola. Ele chegou próximo, visto não ser tempo de figo. Agora olha a simbologia, não era tempo de figo. Então disse Jesus à figueira. Olha, ele já sabia que podia conversar com abre aspas, que ninguém coma de ti fruto algum. Fecha aspas. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Então imagina só, ele está saindo da Betânia, nós não temos aqui o mapa. Subentende que ele está voltando, ele está indo para Galileia. Como é que ele passa de novo pela mesma figueira? E gente, o caminho vai embora, porque era tudo caminhando. Então, no dia seguinte passar pela mesma figueira? Mas vamos lá. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que Jesus havia dito, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Imagina,
Jesus, tomando a palavra, ele disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, de crer, ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Agora vamos pegar o próprio Kardec comentando, tá? A figueira que secou é o símbolo, olha a palavra, das pessoas que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada produzem de bom. A pessoa aparenta, mas nada produz de bom. Algo meio paradoxo. Mas você percebe, às vezes você aparentemente está fazendo um trabalho no bem, mas dali não sai nada de bom. Porque às vezes você faz o movimento de fazer o bem, você acaba humilhando quem recebe. Ou às vezes você faz o movimento do bem aparente, mas não, aquele bem não está fazendo bem a você mesmo. Porque se esse movimento que eu faço eu estiver movida por orgulho, porque às vezes você faz o bem movido pelo orgulho, o orgulho de ser boa, por vaidade. Então, se eu estiver movida por esses dois sentimentos, o bem que eu estou fazendo não está fazendo bem. A quem deveria fazer muito mais que a quem faz. Interessante isso, né? Ele diz: aparentemente é o símbolo das pessoas que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada produzem de bom. Dos oradores que têm mais brilho do que solidez no que fala. Do orador. Então a pessoa faz uma palestra maravilhosa, faz um seminário, faz uma conferência espírita, né? Todo mundo chora e a criatura sai dali e não vive absolutamente nada do que ensinou. É o que ele diz aqui. Dos oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras trazem um verniz superficial, de modo que agradam aos ouvidos, sem, no entanto, revelarem quanto examinar, para escutar examinar, né? Examinar algo de substancial para os corações. Depois de proferidas, terminou a palestra, é de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Porque é interessante, porque tem pessoas que falam, dão uma palestra, dão um estudo e procura palavras assim, acho que a pessoa vai catando no dicionário, né, as palavras, e é igual o espírito pseudo sábio. Terminou tudo, todo mundo bate palma e tal, agora pergunta, o que isso mexeu no coração de cada um? Porque ao término de um estudo, ao término de uma palestra, nós temos que sair daqui remexido. Eu costumo dizer, até com raiva do dirigente. Porque se eu saio do estudo da mesma forma que eu entrei, nada aconteceu. A pessoa falou muito, mas como dizem aqui, encheu linguiça, não é isso? Só isso. Mexeu muito com a intelectualidade, mas não movimentou a emoção. Por isso que ele diz, depois de proferidas, porque ele diz assim, olha, que tem mais brilho do que solidez. Suas palavras trazem o verniz superficial, de modo que agradam aos ouvidos. Quantas vezes nós vamos fazer, inclusive, palestra, para agradar o ouvido alheio?
Esse nosso estudo, no capítulo sobre sexo, foram 9 estudos sobre o capítulo 7. E o nosso primeiro dia, nós falamos assim: eu não estou aqui para agradar o ouvido de ninguém. Falamos. Eu não estou aqui, nós não estamos aqui para compactuar com A, B ou C. Nós estamos aqui para estudar e esclarecer. Pronto. Se não gostou, evoca André Luiz, Emmanuel, se resolve com ele. O problema não é meu. Mas se está aqui, nós vamos comentar. Ao final do capítulo, eu dei parabéns aos que estavam, porque não foi fácil para ninguém. Era um texto pesado, duro, firme, colocando os pingos em cima de cada i. E muitos foram. Na primeira aula, na segunda, saíram uns 15 assim. Eu vi aquele vácuo assim. Eu já sei. E o que eu posso fazer? Vou agradar o ouvido? Compactuar? Dizer que tudo pode? Que tem que fazer o que dá na cabeça? Desculpa, mas não tem como. Aí eu não estaria com a minha consciência em paz. Então nós vamos ver muito isso hoje, inclusive no nosso movimento espírita. Tem determinados pontos, que são pontos bomba, que ninguém quer se dispor. Aí o que fica fazendo? Como é que diz? Panos quentes, né? Colocando panos quentes. E nisso a doutrina, e eu sempre digo, se caso a gente viesse com determinadas perguntas, olha, a obra diz isso. A obra espírita diz isso. Eu não posso vir aqui com opinião pessoal. Agora cada um faz da sua vida o que quer. Mas eu não posso deixar de esclarecer. Então, às vezes, a gente faz muito esse movimento de querer falar para receber aplausos, para ter muito coleguinhas ali em torno e tentar falar com que... Olha, o fulano está aqui. Não vamos tocar nesse assunto não. O Beltrano vai estar aqui, é melhor a gente... Não vamos tocar. Que é isso? Aí eu lembro de Paulo. Se Paulo tivesse hoje encarnado como espírita, ele ia ter muito trabalho. É isso. Ah, mas eu fui aqui para ser feliz. Quem te disse? De que felicidade você está falando? Se o modelo e guia veio e carregou uma cruz, que era puro, nós que somos todos enrolados com a lei, tu quer gozar? Só que é duro isso. E teve uma época no movimento espírita que era muita psicologia e pouco Jesus. Eu sei. É porque o S não está mais, aí eu digo que havia um tempo. Mas eu estudei 8 anos as obras da Joana. 8 anos dirigindo grupos, estudando obra de Joana de Ângeles. Foi bom, aprendi muita coisa dentro da psicologia humana. Reich, Freud, Jung. Mas quando eu peguei o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, eu disse, meu Deus, essa psicologia aqui eu nunca vi. Não tem. A gente pega um parágrafo, a Lígia estudou, a gente pega um parágrafo, tem tanto... A mente é o espelho da vida em qualquer parte. Tu passa meia hora pensando nisso. A mente é o espelho da vida. Como é que é isso, Emmanuel? Pera lá, calma, respira, volta de novo. A mente é o espelho. E aí nós vamos aprender que o amor não tem origem em nós, o amor é de origem divina, eu só vou refletir. Olha, gente, isso toma uma proporção. E dentro dessa psicologia, não, faz o que dá na cabeça. Você tem que assumir o que você sente. E foi outra coisa, a interpretação equivocada. Você tem que assumir o que você sente para ti. E as pessoas colocaram o quê? Assumir é realizar, e não é realizar.
eu tenho que assumir o que eu sinto para evangelizar. De que me vale reconhecer, assumir e realizar? Uma vez que eu sei da reencarnação. Entendeu? Depois de proferidas, é de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Nada. Simboliza também todos aqueles que, a figueira que secou, olha, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, numa palavra, a fé que transporta montanhas. E, gente, quando eu era criança, eu falava como criança, eu me vestia como criança, eu pensava como... Isso é Paulo. Então, quando nós éramos criança, quando falava em fé, eu queria mover coisas materiais. Quando nós nos tornarmos adultos, essa fé não será mais para mover coisas materiais, mas para mover conduta moral, mundo interior, aperfeiçoamento. Quantas vezes nós trazemos correntes pesadas comportamentais, atitudes tenebrosas, que nós sabemos que não é uma atitude que nos levará à verdadeira liberdade, mas que isso está muito forte dentro de mim, é uma corrente, isso me aprisiona. Mas com a vontade firme e com a fé, eu consigo remover essa montanha. Entendeste? Então, quando a gente começa a se tornar mais adulta, espiritualmente falando, a nossa força, a nossa oração não é mais para coisas materiais. Não é nada no horizontal. Tudo no vertical. As coisas no horizontal acontecem, você sente o sacolejar, mas você não entra em desespero. Isso é temporário. Todo dia eu digo isso para mim: Conceição, tu não é daqui, tu está passando um tempo. Daqui a pouco tua carteira vai ser dado baixa. Te perturbar por quê? Mas o tempo que eu estou aqui, eu quero aproveitar para a nossa reforma moral. E isso é movido por sacrifício, renúncia, desprendimento. Não é verdade? O que falta, na maioria das vezes, ele diz, é a verdadeira fé. São árvores cobertas de folhas, mas carentes de frutos. É por isso que Jesus as condena à esterilidade, porque dia virá em que se acharão secas até a raiz. Uma árvore com folhas, ou seja, você é uma árvore, você tem conteúdo. Ele está falando aqui para quem tem conteúdo, mas você não dá frutos. O que vai acontecer? Vai secar. Por que vai secar, meus irmãos? A gente estuda aqui sobre o amor. Nós já sabemos que nós encarnamos para aprender a amar. A experiência familiar, a célula família, é o abecedário do amor, que você aprende em uma célula menor. Então, quando você vê essas almas nobres, Chico, a Madre Teresa, o Irmã Dulce e outros tantos anônimos, o primeiro movimento quase sempre, ele não sente necessidade, nem vem para isso, para uma célula menor. Porque ele já consegue olhar para todas as crianças e nas crianças ver um filho. Com o mesmo sentimento que tu olha para o teu filho, Lígia, esse mesmo sentimento, um espírito nobre olha para todos os meninos.
Viu, Maurício? Do jeito que você olha para suas filhas com aquele carinho, aquela ternura, aquela vontade de brincar, esse mesmo sentimento já olha. Essas almas não precisam mais da experiência célula menor família, porque a lição eles já aprenderam, eles amam. Consegue olhar para um idoso e ver naquele idoso a mãe, o pai, e cuida com a mesma ternura. Com a mesma ternura. Então já aprenderam essa lição. Não necessitam mais. Então o primeiro movimento, essa célula menor, é para a gente aprender a amar. Então nós encarnamos para aprender a amar. Então, uma vez que eu tenho toda a informação da doutrina espírita, então, Conceição, como aprender a amar? Praticando. Ninguém aprende a amar estudando. O estudo, ele me dá um norte, mas é e amar sem pegar nada em troca. Não tem troca. Quando você ama um filho, é uma troca. É meu filho. Então é aquele movimento sem troca, é aquele movimento de desprendimento. Você não vai ter absolutamente nenhum retorno. Então é nesse exercício de cuidar do outro, não dos meus, mas do outro, é que eu começo a fazer um movimento de amar. Então, se eu sou uma criatura que tenho lições, mas que não tenho a obra, que não tenho a prática, eu vou secar. Eu seco, não tem fruto, não tem obra. Secar não ter amor. E uma alma sem amor é uma alma sem alimento. Uma alma alimentada, ela exterioriza esse amor pelo olhar. Sabe quando você vê uma criança desnutrida, que você olha e diz, nossa, está desnutrida? Quando você vê alguém nutrido, o rostinho está bonitinho. Para quem tem sensibilidade, olha para os olhos e diz, essa alma está alimentada. Você olha para o outro olhar, nossa, essa alma está tão desnutrida de amor. Entendeu? Seca. A tendência é essa. São árvores cobertas de folhas, mas carentes de frutos. É por isso que Jesus as condena à esterilidade, porque dia virá em que se acharão secas até a raiz. Significa dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não houverem produzido nenhum bem para a humanidade, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, vamos supor, vou pegar de novo aqui e me colocar para... Eu tenho um recurso muito bom, a voz e a facilidade de falar em público. Ok, é um recurso que Deus me deu? É. Eu digo a voz é porque do jeito que eu falo, ela está firme e forte. Você nem o que é arranhar isso, arranhar aquilo. Então, é um recurso que o papai está dando para eu fazer o trabalho que ele confia em mim. Então, uma vez que ele dá esse recurso, e todos nós temos recursos, todo mundo ele deu aqui, cada um, se todo mundo for palestrante, então, como diz o nosso Paulo de Tarso, se todo mundo for cabeça, quem vai ser a mão? Se todo mundo for mão, quem vai ser o pé? Então, ele divide. Lígia, tu vai fazer isso, Maurício vai fazer isso, Draco vai fazer aquilo, Constantino vai fazer isso, ele divide. É o recurso que o papai está dando para você fazer na sua área. E nós temos que saber o que eu vim fazer aqui, qual foi o recurso que o papai me deu. Aí ele diz: todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Ficou claro isso? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estudo e até o nosso próximo encontro. Que Jesus acompanhe vocês, tá bom?